Chegou a hora da história. Lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Tudo bem, meus amores? A paz do Senhor. E hoje temos mais um Momento da História. E quem será que vai nos contar a história hoje? Você tá curiosa? Hoje quem vai nos contar a história é a tia Isabela. Vamos contar até 3 para entrar a história? Antes disso, quero deixar um recadinho muito importante para você. Hoje, tá? Somente hoje, depois do momento da história, corre lá no Instagram, porque tem perguntinha valendo uma harpa personalizada da Uyatsu para você que responder certo. Vamos fazer um sorteio. Se você for sorteado, então nós marcaremos um local para você retirar a sua harpa. Então presta bastante atenção na história e depois chama a mamãe e o papai, corre lá no Instagram da Uyatsu e responde a perguntinha certa. Tá bom? Vamos lá então contar até 3 para entrar a história da tia Isabela com a tia Rede no 1, 2, 3! A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira chegou e com ela nosso momento da história. Vamos à nossa Bíblia? Lá no livro de Esther, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: Então o rei lhe disse: O que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Esther. Esther era uma moça judia que vivia com seu primo, Mardoqueu. Esther não tinha seus pais já haviam morrido. E ela foi criada por seu primo Mardoqueu com muito carinho. Ele criou Esther como uma filha. E Mardoqueu era um homem muito temente a Deus, era um homem fiel a Deus. E Esther também conhecia nosso Deus, afinal foi ensinada por seu primo. O rei Assuero tinha um reino muito grande. E ele precisava de ajuda para poder governar. E ele tinha um ministro e conselheiro chamado Ramã, em quem ele confiava muito e também que era um homem que tinha uma posição muito grande no reino. E o rei, com decreto, disse que todos deveriam se curvar diante de Ramã, até porque o rei gostava muito dele e confiava nele. Quando Ramã passava, as pessoas se curvavam diante dele, as pessoas respeitavam muito ele. Só que Ramã não era um homem bom, ele era um homem muito mau. E ele, quando passava, olha só, as pessoas se curvavam, até porque algumas pessoas tinham medo dele, ele não era um bom homem. Mas Mardoqueu não se curvava diante dele. Mardoqueu só se curvava diante de Deus. E isso despertou muita raiva em Ramã. Ramã não gostava nem um pouco de Mardoqueu. E também começou a criar muito ódio do povo judeu, que era o povo de Mardoqueu e da nossa Esther. Certo dia, Ramã chegou no rei Assuero e disse que existia um povo do seu império que não obedecia, um povo mau, um povo desobediente, um povo que não cumpriam as leis. E ele inventou muita coisa errada sobre o povo judeu, o que fez com que o rei Assuero ficasse preocupado. E Ramã deu uma sugestão ao rei, que eles eliminassem este povo, que esse povo devia sumir, que eles deviam acabar com todos para que não tivessem problemas no reino. E o rei, porque confiava em Ramã, afinal ele era ministro e conselheiro do rei, disse que tudo bem, que ele poderia fazer sim, e ele fez uma lei dizendo que todo o povo judeu deveria ser eliminado, deveria morrer. Só que ele não contou para o rei que povo era esse, ele não disse o nome do povo, ele só disse que tinha um povo por lá. E logo saiu esse decreto. E Mardoqueu descobriu, ele ouviu, ele sabia o que ia acontecer. E ele foi lá no palácio contar para nossa querida Esther. Olha só. Ele foi lá, essa nossa Esther, ele foi lá e contou para Esther o que ia acontecer. Ele disse: Esther, você precisa ajudar teu povo. Você não acha que Deus te fez rainha para livrar o nosso povo? E Esther, então, decidiu, naquele dia, e pediu para que todo o povo judeu fizesse um jejum de 3 dias. E quando Esther foi levada ao palácio, Mardoqueu orientou ela a não dizer que ela era judia, não contar para ninguém. Então o rei também não sabia que Esther era judia. E Mardoqueu disse para Esther: olha,
se esse dia chegar e ninguém fazer nada, você também vai morrer, você é judia. E todo o nosso povo será morto. Esther, então, pediu jejum para todo o povo de 3 dias. E Mardoqueu disse para ela, olha, vai lá conversar com o rei. Conta para ele, para que ele possa livrar o nosso povo da morte. E Esther, junto com seu povo, fez 3 dias de jejum. E Esther foi perante ao rei. Só que tinha uma coisa. Naquele tempo, não era só entrar na sala do rei. Você precisava ser convidado. Esther não foi convidada. E se o rei não estendesse o cetro, esse aqui, a pessoa poderia ser levada à morte, porque entrou na sala sem ser convidada. E era um risco que Esther corria. E o rei não gostar dela invadir a sala, de entrar sem ser convidada, e ela ser levada à morte. Mas Esther se preparou muito para isso. Ela jejuou e orou por 3 dias. E foi orientada por Deus. E com muita fé de que Deus estava com ela ajudando nesse processo. Esther colocou seu manto real, se arrumou e foi à presença do rei. E o rei Assuero ficou muito feliz quando viu Esther, que ele estendeu o cetro para ela e perguntou o que ela queria. E sabe o que Esther disse? Esther convidou o rei Assuero e Ramã para um banquete. Só isso que ela queria, que eles comparecessem ao banquete dela. E o rei, muito feliz em ver sua rainha, aceitou o convite e Ramã também aceitou esse convite. Até porque ele se sentiu muito honrado. Pensa só, um banquete da rainha. Só que ele não sabia que Esther era judia e ele não sabia que Esther sabia do que estava acontecendo. Então, Esther fez seu banquete e convidou, o rei e a Ramã e eles compareceram. No final do banquete, o rei perguntou para ela, Esther, minha rainha, o que você quer? Qual é a tua petição? E Esther convidou eles para mais um banquete. Pensa só como o rei não ficou curioso querendo saber o que Esther queria. E Ramã também foi convidado para esse segundo banquete. E lá foram eles, para esse segundo banquete de Esther, e tudo estava muito bom, eles devem ter comido bastante, conversado, e chegou na hora do rei perguntar para ela de novo o que ela queria, qual era a petição dela. E o rei amava muito Esther. E ele disse para ela, como o versículo que lemos, que até metade do reino ele daria para ela. E Esther teve coragem. Esther denunciou Ramã. Ela contou para o rei que ela era judia. E ela contou que Ramã havia mentido, que o povo judeu não era mau, que eles não eram desobedientes, que eles não eram aquelas pessoas terríveis que ele havia dito, e que ele havia feito uma lei, um decreto, dizendo que todos deveriam morrer, que eles deveriam ser exterminados. E o rei ficou muito, muito chateado com isso. O rei não gostou nada, nadinha de ficar sabendo. E vocês sabiam que Ramã havia construído uma forca para Mardoqueu? E o rei, imediatamente, declarou que não ia acontecer aquilo, que não tinha o porquê acontecer aquilo de todos os judeus serem exterminados. Até porque, como Esther havia dito, eles não eram aquelas pessoas terríveis que Ramã havia dito. Então, o rei disse que não ia acontecer aquilo, que a Esther podia ficar muito tranquila, que todo o povo judeu poderia sim se defender. Se alguém tentasse contra a vida deles, os judeus poderiam lutar pela vida deles. Que ninguém ia ser exterminado naquele dia. E sabe o que aconteceu com Ramã? Ramã foi mandado para a forca que ele construiu para Mardoqueu. E Esther foi corajosa. Esther confiou em Deus. Esther tinha certeza que, guiada por Deus, ela iria à presença do rei para livrar o seu povo. E como Mardoqueu disse a ela, Deus a constituiu rainha para livrar todo o seu povo. E Esther era uma moça diferente, uma moça bonita por dentro e por fora, uma moça que as pessoas viam algo diferente nela. Esther servia a Deus. E mesmo naquele lugar que ela não podia contar para ninguém que ela era judia, da sua origem, da sua fé, ela continuou sendo boa, ela continuou temendo a Deus, ela continuou sendo diferente de todas aquelas pessoas. Então nós devemos ser como Esther, ser corajosos, sermos tementes a Deus e, acima de tudo, confiar nele.
que ele vai entrar com a providência. Esther não tinha garantia nenhuma que o rei Assuero estenderia o cetro para ela. Ela entrou lá sem saber qual que seria o destino dela, se ela iria morrer ou se ela iria ser aceita pelo rei. Mas ela confiou em Deus. E ela teve muita coragem de ir lá até ele para interceder pelo povo dela. E muito sábia ao montar seus 2 banquetes e com muita coragem contou tudo que Ramã havia planejado contra seu povo. Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Tchau, tchau. Que história linda, né? Da rainha Esther, que a tia Isabela nos contou. Nós todos temos um propósito nessa terra. Qual será que é o seu, hein? Devemos estar sempre aos pés do Senhor para que Ele cumpra em nós os propósitos dEle. E foi muito bom ter vocês aqui no Momento da História e compartilhe este momento com seus amiguinhos. Até o próximo Momento da História. Tchau!